Olá, 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 muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa, eu sei, você já está cansado de saber como ele é, e graças a você, ele é esse imenso sucesso na TV Justiça, mas você que está agora mudando de canal, presta atenção. Eu quero lhe dizer como é estruturado, como é organizado o nosso programa. Ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar de um tema, que é o tema do dia. É um tema que eu já preparei anteriormente para vocês. Um tema que tem muita incidência nas provas. E o nosso tema de hoje será causas de extinção da punibilidade na ação penal privada. Pensa comigo. Quantas vezes não te ofenderam? Quantas vezes não te xingaram? E você eventualmente promove uma ação e depois vocês se reconciliam? Pode? Como é que se dá isso? Esse é o tema que vai ser tratado no primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou responder a perguntas de candidatos de todo o país sobre esse tema. E no terceiro bloco eu vou mostrar como isso já caiu em provas anteriores. Agora vem cá. Você certamente está acompanhando todo esse debate em torno aí do novo Código de Processo Penal, não é verdade? Pois saiba, eu vou lhe dizer também como está esse tema tratado no novo Código de Processo Penal. Quer saber mais sobre isso? Pois fique conosco, meu amigo, porque hoje trataremos de causas de extinção da punibilidade. Até breve. Muito bem, voltamos aqui para dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é causas de extinção da punibilidade na ação penal privada. Mas para falar sobre esse tema, eu preciso antes te fazer uma orientação prévia e te dizer, afinal de contas, como que é essa questão da ação penal privada, como se dá isso, quais os princípios que regem a ação penal privada. Pense bem, pense comigo. Se eu, neste exato momento, ofendo você que está aí em casa nos assistindo, afinal de contas, qual interesse é maior? O interesse do Estado ou o seu interesse? Vale dizer, afinal de contas, quem precisa decidir se eu serei processado criminalmente? Você, que tem aí o bem jurídico mais afetado, ou o Estado que vai se imiscuir, vai interferir nesta relação? Entende a doutrina, entende também o legislador, que em alguns casos o interesse maior é da parte, o interesse maior é daquele que sofre o crime. Cabe a ele, portanto, decidir se haverá ou não a ação. Nesses casos, são os chamados casos de ação penal privada. Mas atenção, um alerta muito importante. Quando se diz ação penal privada, se comete uma impropriedade técnica. E eu lhe explico. Preste atenção. Toda ação penal é pública. Toda ação penal é pública. O que muda é a legitimidade ativa. É a iniciativa para a promoção da ação. Veja, a ação penal promovida pelo promotor, ela é pública. A ação penal promovida por mim, ofendido, ela é pública, só que de iniciativa privada. Percebeu? Percebeu? A ação penal, ela é sempre pública, sempre pública. O que muda é a iniciativa, ou, sendo ainda mais técnico, o que muda é o legitimado ativo. Pois bem, se na ação penal privada, e esse é o termo que eu vou usar, porque é o termo que todo mundo usa para facilitar a sua compreensão, se na ação penal privada nós temos que o maior interesse é o interesse do ofendido, então, neste caso, ela deve se submeter a princípios próprios. Sim, sim.
Vamos pensar. Num primeiro momento, nós temos o princípio da oportunidade. Princípio da oportunidade. E por que princípio da oportunidade? Por uma simples razão. Porque eu não posso ser obrigado a promover ação penal. Se eu fui ofendido, ou se você foi ofendido, só haverá ação penal se você quiser. Sim, só haverá ação penal se você quiser. A isto se dá o nome de princípio da oportunidade. Além disso, existe um segundo princípio muito importante. É o chamado princípio da indivisibilidade da ação penal. Anote. Princípio da indivisibilidade da ação penal. Veja, imagine que você esteja numa festa. Eu sou aqui do interior de São Paulo, sou nascido lá em Bebedouro. E em Bebedouro sempre tinha festa. Festa de todos os tipos, no clube, e boa parte das cidades possuem essas festas. E é muito comum nessas festas, lamentavelmente, haver ao final delas briga, né? Sempre tem briga, ou crime de rixa, ou qualquer coisa que o valha. Mas imagine que no final de uma festa do Havaí, festa do Havaí é festa do Havaí, aquela festa para comemorar a chegada da primavera, lembra disso? Acho que deve ter também aí na sua cidade. Na festa do Havaí, no final da festa do Havaí, pessoas começam a se ofender. E eu estou passando, quieto, e 4, 5 pessoas me ofendem. 5 pessoas me ofendem. Pronto. Olha agora, será que eu sou obrigado a promover a ação penal contra 5? Eu sei que 5 me ofenderam, mas eu pergunto, eu sou obrigado a promover a ação penal contra 5? Sou. É o chamado princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Eu preciso promover a ação penal contra estas 5 pessoas. A lei não me dá escolha, é tudo ou nada. Percebeu? Madeira, e se eu promover a ação penal somente contra 4 e excluir uma? O que acontecerá? Agora nós vamos especificamente entrar no nosso tema do dia. Guarde essa pergunta na cabeça. Eu promovo a ação contra 4 e deixo uma de fora. O que acontecerá? Vamos pensar? Então vamos lá. A primeira causa de extinção da punibilidade na ação penal privada é a renúncia. Renúncia e perdão. Quero que você saiba e marque bem a distinção entre essas duas. Renúncia de um lado, perdão do outro. E seguramente a principal diferença que existe entre ambas refere-se ao momento em que se dá este ato. Veja, renúncia e perdão são faces da mesma moeda, mas que ocorrem em momentos distintos. Na renúncia, eu abdico do direito de promover a ação penal. Na renúncia, eu abdico do direito de promover a ação penal. E no perdão, eu abdico do direito de continuar com a ação penal. Percebeu a diferença sutil? Olha lá. Na renúncia, eu abdico do direito de promover a ação penal. Eu ainda não a promovi. No perdão, eu abdico do direito de continuar com a ação penal. Ou seja, já existe a ação penal. Percebeu já a diferença, né? A diferença se dá quanto ao momento. Enquanto a renúncia é feita na fase pré-processual,